A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, que Deus em Cristo nos abençoe. Quero aqui nesta oportunidade contar um pouco da minha história e o meu envolvimento e minha participação ativa na escola dominical, ou seja, a escola dominical na minha vida. A importância dessa instituição de ensino, que é a Escola Bíblica Dominical, que eu considero a maior agência poderosa do ensino da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. E o que me levou a tomar esta iniciativa foi justamente por estar observando durante algum tempo o que vem acontecendo em nossas escolas dominicais praticamente em todo o Brasil. Uma evasão de alunos que já não tem mais aquele interesse de frequentar, participar ativamente na escola dominical. Claro que existe aí uma somatória de fatores, mas o fato é que realmente de ano a ano esta evasão tende a aumentar cada vez mais. E durante essa semana eu vinha refletindo sobre isso e me perguntando para mim mesmo, enquanto coordenador de escola dominical, enquanto professor de classe de adultos, o que devo fazer para conseguir trazer de volta esses alunos ou ganhar almas para o reino de Deus e, por meio da palavra, do ensino genuinamente bíblico, trazer essas pessoas para a casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Que métodos, que recursos devo utilizar para um melhor aproveitamento da escola dominical? E eu vinha me perguntando sobre isso. E já não é de pouco tempo que eu venho investindo, inclusive, em material didático, em livros, e investindo em congressos, conferências, seminários, palestras, mesa redonda, tudo que está voltado à escola dominical e educação cristã, tenho eu, durante todos esses anos, participado, me envolvido, para que de alguma forma eu possa contribuir com o crescimento da obra de Deus na escola dominical. E aí me veio a lembrança. Como foi o meu envolvimento? Como aconteceu? Como passei a ser aluno da escola dominical? Como tudo isso aconteceu? E eu gostaria de compartilhar com você a escola dominical na minha vida. Vejam só, lá pelos idos de 1950, 1960, meus pais, minha mãe que era de Monte Alegre, no interior do Pará, e meu pai de Santarém, também município do Pará, ambos foram acometidos da doença chamada hanseníase. E o governo federal criou uma política segregacionista
que possibilitou o ingresso dessas pessoas que estavam sendo acometidas por esta doença às chamadas colônias do leprosário. E meu pai e minha mãe para lá foram, lá se conheceram, tiveram filhos e durante o tempo que eles ali ficaram, aprove também ao governo federal estender essa política segregacionista aos filhos dos rancenianos com o intuito de prevenir o contágio da doença em seus filhos. Então eu e mais os meus dois irmãos fomos enviados a um educandário e lá ficamos por pelo menos 10 anos. Após 10 anos sendo criados neste educandário, pouquíssimas foram as vezes que tivemos o contato físico com os nossos genuínos pais. Mas foi exatamente em 1980 que o Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, esteve ali na colônia de Marituba, aqui no estado do Pará, em Marituba, que é uma região metropolitana de Belém. Na época existia essa colônia do leprosário. O Papa João Paulo II esteve lá e nesse dia os filhos dos rancenianos foram entregues aos seus legítimos pais. Na época, meu pai estava em Santarém e em casa, na colônia, em Marituba, estava apenas a minha mãe, já em estado terminal. Além da hanseníase, outras complicações. E não demorou muito, ela veio a falecer. E a minha tia, irmã da minha mãe, que estava em casa nessa época, orientado pelo meu pai, que estava em Santarém, pediu que ele autorizasse a minha ida para Itaituba, para morar com ela. Meu pai então aceitou, meus dois irmãos ficaram e eu então fui para Itaituba, município também do estado do Pará. E aos 11 anos de idade, eu tomei a sábia decisão de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. 2 anos se passaram, eu retornei à colônia de Marituba, dentro da colônia do leprosário. E lembro-me que na época, quando passei a me congregar na congregação da Assembleia de Deus, dentro da colônia do leprosário, pude me deparar com uma realidade que talvez você nunca tenha presenciado. Na congregação aonde eu me congregava, todos os membros e congregados eram rancenianos, ou seja, leprosos. Inclusive o pastor da igreja e o dirigente da congregação. Mas o que me chamava a atenção era que aquelas pessoas, mesmo com suas deformidades, com suas deficiências físicas, algumas com os dedos atrofiados, algumas delas de muletas, cadeira de rodas, inclusive alguns
deles foram meus professores de escola dominical. Eu tive uma professora que ela se apoiava em duas muletas. Tive um professor cadeirante e professores com outras deformidades. E apesar de eles não terem formação teológica, não terem formação acadêmica, eles davam uma aula, mas a aula de exposição da palavra de Deus de forma consideravelmente espetacular. E eu admirava aquelas pessoas por verem a satisfação com que elas ensinavam a palavra de Deus, mesmo com suas delimitações, com as suas dificuldades. Eu muito aprendi. E eu às vezes me perguntava, olhando aquela cena, mas que sentido faz para essas pessoas estarem aqui, com todas as suas deformidades? Muitas delas, inclusive, foram abandonadas pelos seus familiares, foram desprezadas, segregadas, e ali estavam, servindo a Deus e contribuindo na formação do caráter, na formação espiritual daquelas pessoas ali na congregação. Eu, na época, devido à dificuldade que algumas dessas pessoas tinham para escrever para os seus parentes e familiares, eu era chamado por eles e eu escrevia muitas cartas. Eles ditavam e eu escrevia. E muito do que eu aprendi na época escrevendo cartas, palavras, a leitura em si, eu aprendi com eles. É tanto que na escola onde eu estudava, eu era chamado à frente para ler o livro diante da classe. Eu aprendi muito com esses homens, com essas mulheres. E ali no meu coração surgiu aquele desejo de um dia poder estar à frente de uma classe, dando a minha contribuição na escola dominical. E vendo que aquelas pessoas, mesmo com todas as dificuldades possíveis, elas estavam ali, empenhadas para ensinar a palavra de Deus, independentemente das dificuldades. Por vezes eu via professores chegando de muleta, de cadeira de roda, cansadas, suadas, mas com um coração cheio de alegria. E eram pessoas que tinham uma história de vida, uma história de segregação, de preconceito, desprezo, solidão. Mas elas estavam ali, ensinando a palavra de Deus. E eu via tudo aquilo com muita atenção. Observava tudo e dizia comigo mesmo: eu jamais terei motivo algum para deixar de frequentar a escola dominical diante de tudo isso que eu tenho visto e observado.
Alguns anos se passaram, meu pai veio a falecer e eu tive uma certa dificuldade de relacionamento com os meus irmãos, porque eles também não eram crentes. Eu tive que sair da casa e por pelo menos quase 10 anos eu fiquei morando na casa de um, na casa de outro. E aí você pode imaginar o que eu passei, tempos difíceis durante o tempo que eu vivi morando na casa dos outros. Aprendi a tocar violão e com o tempo peguei meu violão e comecei a viajar pelos interiores do Pará. E onde eu chegava, e logo procurava uma igreja e frequentava a escola dominical. Nesses anos todos, o dinheiro que eu pegava, que eu recebia, dos trabalhos que eu realizava, eu investi em livros, que é o que você está vendo aqui atrás. Livros, mais livros, revistas de escola dominical. Aqui pelo menos tem umas 590 revistas de escola dominical desde 1976, isso porque também eu adquiri esse material, muitos deles eu adquiri e uma grande parte deles eu realmente estava ali presente e fui com o tempo guardando esse material. Hoje eu tenho um acervo só de revista de escola dominical, 590 revista de escola dominical, fora Ensinador Cristão, fora Mensageiro da Paz e livros de educação cristã e de escola dominical e tantos outros. E aí eu vinha pensando sobre isso e vejo agora esse momento em que muitos membros e congregados já não mais sentem aquele prazer de estar na escola dominical. E a minha lembrança veio o tempo que eu convivi com essa realidade dentro desse cenário de segregação, de sofrimento, de solidão, onde essas pessoas ali que tinham razões suficientes para não se congregarem, para ficarem isoladas. Não. Elas saíram dos seus pavilhões, onde elas moravam, e vinham para a igreja. E ensinavam a palavra de Deus com maestria. E essa imagem, essa atitude ficou gravada no meu coração, na minha mente. E eu dizia comigo mesmo, mediante isso que eu vi, que eu vivi, eu não tenho razão alguma para deixar de frequentar a escola dominical, porque ela realmente faz parte da minha vida, da minha história de vida, de segregação, porque não fui criado pelos meus pais, não pude ter uma convivência com minha família. E durante anos e anos, beirando aí seus 30 anos, fazendo a obra de Deus, eu inclusive me perguntava, para quem eu vou deixar esse legado de conhecimento, de aprendizado, se não tenho filhos? Para quem eu vou deixar esta herança que está aqui atrás de mim? Quem serão os meus herdeiros?
porque foram anos e anos que eu voluntariamente decidi investir na escola dominical, aprendendo, participando de congressos, conferências, seminários, para que um dia que eu tivesse a oportunidade de poder coordenar uma escola dominical ou ser professor de uma classe, pudesse compartilhar com eles dessas experiências. Às vezes eu fico imaginando ou pensando de um dia ter que fazer um inventário para doar esses livros para alguma igreja que possa construir uma biblioteca e disponibilizar para os seus membros e congregados. Mas com a realidade que nós estamos vendo hoje, as pessoas da nossa própria igreja, das congregações, do nosso meio evangélico, não têm o hábito de ler a Bíblia. Não leem a Bíblia. Não procuram ler um livro sequer. Eu, durante todos esses anos, mesmo vivendo neste cenário que eu vivi, de segregação, de exclusão, eu sobrevivi. Meus pais faleceram e eu comecei a me dedicar, a me envolver na obra de Deus e a investir na minha formação na escola dominical. E com o tempo, eu louvo a Deus que eu me ingressei numa faculdade, me formei. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, tenho uma graduação, uma pós-graduação e tenho tido o privilégio de ser aluno da escola dominical, de poder contribuir com a escola dominical e, ao mesmo tempo, presenciar com lamentação, com muita tristeza, esta evasão de alunos, de professores que já não têm mais aquele prazer, a satisfação, a dedicação na área de ensino. Eu preparei esse vídeo para que você refletisse um pouco sobre o seu chamado. E você, aluno, se perguntasse para você mesmo, o que é que você está fazendo na escola dominical? O que é que motiva a sair da sua casa no domingo pela manhã para ir para a escola dominical? Porque aquelas pessoas que eu conheci lá atrás, 40 anos atrás, praticamente não tinham motivação alguma. Essas pessoas foram segregadas, desprezadas, discriminadas. Essas pessoas tinham suas limitações, suas deformidades, suas dificuldades, mas tinham a alegria, o prazer e a satisfação de estar na escola dominical, quer seja para aprender, quer seja para ensinar. Quando eu vejo pessoas saírem e não mais frequentarem
escola dominical por outras razões que não sejam motivos de doença, isso de certa forma me entristece. Agora, se eu, enquanto ser humano, tenho essa preocupação, eu fico imaginando, e Deus? Porque lembre-se, quando nós desprezamos a palavra de Deus, simultaneamente desprezamos o autor desta palavra. Quando nós desprezamos a escola dominical, o culto de ensino, estamos desprezando a Deus. Reflita sobre isso. Reflita sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre a minha história, o meu envolvimento na escola dominical. Como eu tenho dito, os anos se passaram, mas eu estou firme, sobrevivi e hoje tenho me dedicado na área de ensino da educação cristã. Recentemente escrevi um livro, um livro. Não faz muito tempo que eu também participei como colunista de alguns jornais locais, produzindo artigos na área de educação, na área de teologia. Eu, que for excluído, desprezado, mas sobrevivi. E estou aqui para contar para vocês a minha experiência de vida. E o que me motiva a estar na escola dominical é o prazer e a satisfação de poder contribuir, colaborar com o reino de Deus na sua formação. Valorize a escola dominical da sua congregação. Não despreze seus mestres. Não despreze a palavra de Deus. Não desprezem a Deus. Em Osés capítulo 4, versículo 6, o profeta Osés, usado por Deus, registrou: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E quando ele complementa, ele revela a parte mais triste do versículo. O meu povo rejeitou o conhecimento. Mas eu louvo a Deus que lá, no mesmo livro do profeta Osés, no capítulo 6, o versículo 3, vem uma palavra de esperança, de ânimo e um convite da parte de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então fica aqui a minha palavra nesses 30 minutos. Uma palavra especial para você continuar servindo a Deus na escola dominical enquanto aluno, enquanto educador. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.